Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Lucas Santos Barbosa. Ele é médico pela Universidade Federal de Alagoas, oftalmologista pelo Hospital Oftalmológico de Brasília, especialista em catarata pelo CEOP Pernambuco. Seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, doutor Lucas. Obrigado pelo espaço, Francisco. Fico feliz pelo convite, que a gente possa esclarecer aqui algumas dúvidas importantes, né, desse mundo aí da oftalmologia, principalmente na terceira idade. Muito obrigado também pela sua participação aqui no nosso programa. Doutor Lucas, qual a diferença real entre o envelhecimento natural do olho e uma doença ocular? Ótimo, Francisco. O envelhecimento natural do olho vai trazer algumas consequências, mas nunca se espera que esse envelhecimento natural traga a cegueira, certo? Então, a dificuldade para enxergar de perto, uma catarata, são fatores normais do envelhecimento, né, da senilidade. Porém, as patologias, essas sim, fogem daquilo que a gente espera. E aí, várias delas podem trazer consequências graves. E uma delas, a principal, é a cegueira. Então, a gente tenta evitar que patologias tragam malefícios para a visão do paciente, enquanto que a senilidade ali, o paciente continua tendo suas atividades do dia a dia, seus afazeres sem prejuízo, nunca trazendo a cegueira como consequência. É porque você chegar a seus 100 anos e daí aconteceu a cometer uma cegueira, não é que fica desconfortável, porque, como você disse, é um processo natural. Quando a gente nasce com os olhos fechados, né? Por isso é engraçado, por isso não é engraçado, né? A gente vê, né, quando a gente vai para funerais, que a pessoa está lá, falecida, as pessoas costumam, né, fechar os olhos, né? É verdade. Então, assim, espera-se que o paciente, né, que a população possa envelhecer com saúde. Não só a saúde sistêmica ali, né, do coração, dos rins, mas também da visão. Então, a gente espera que fazendo o acompanhamento oftalmológico sempre, tendo esse cuidado, o paciente tenha uma qualidade de vida até o fim de sua vida, né? Saindo da nossa pauta aqui, que a gente estuda para perguntar do interesse do nosso público, aí você falou não só dos olhos, mas sim do corpo. Tem uma relação, vamos dizer assim, o restante do sistema com os olhos? Muito, muito, né? O corpo da gente, do ser humano, ele responde como um todo, né? Então, se você tem alterações, por exemplo, como obesidade, como diabetes, tudo isso pode interferir e vai interferir, se você não cuidar, na sua visão. Então, a gente olha o paciente como um todo, né? Sistemicamente. Doenças reumáticas, artrite reumatoide, por exemplo, lúpus, tudo isso, dependendo da patologia, vai ter acometimento visual. Então, esse acompanhamento periódico é fundamental, tanto para a gente fazer um diagnóstico precoce, para evitar que tenha alterações visuais decorrentes de outros problemas no mecanismos do nosso corpo. Então, na anamnese, você ser uma pessoa que não tenha vergonha de se abrir para falar do seu histórico, já é um ganho fundamental. É importante, não só na oftalmologia, né, mas toda consulta médica, que a gente faça uma anamnese bem feita, puxar ali um histórico não só do próprio indivíduo, como também familiar. É importante que social, né? Com certeza, pode nos trazer dicas valiosas para fechar diagnóstico ali durante o momento da consulta. Aí está continuando se olhar para cá. Tem uma relação também, aquela equação 30 por 70 para os olhos? Que 30 é biológico, é genético e 70 é social? Não vou dizer 30 por 70, mas que tem sim essa interação, tem. Dependendo da causa ali da doença, da patologia,
o social também tem um fator importante. Saber usar óculos, não comprar óculos Com em certeza. qualquer lugar, saber como se proteger com boné, Exatamente. com chapéu, tudo isso é válido tudo também. Isso é importante. Cuidar dos olhos também é fundamental aí, né? Fundamental, não é só ir para a praia, botar aquele óculos bonito né? Bonito das hastes, né? Das pernas. Não, né? Tem que ter uma proteção ultravioleta ali importante, de saber a qualidade dos óculos, né? Porque se a gente usa qualquer um, muitas vezes a gente está só mascarando ali, fingindo que está cuidando, que está protegendo, mas na verdade está sendo tudo isso em plena falsidade, digamos assim. Então vamos voltar para o nosso roteiro. Porque quase todo mundo precisa de óculos para leitura após os 40, 50 anos. Aí nessa... Perfeito. O nosso olho, Francisco, o olho de um paciente até os seus 40, 50 anos ali, eu até falo um pouquinho menos 40, 45 anos, nós temos, antes disso, a capacidade de acomodar. O que é isso? A nossa visão ela se adapta muito bem para a gente ter um foco, tanto para longe quanto para perto. Tá certo? E tudo isso vai do mecanismo da musculatura. Nós temos um músculo no olho que se chama músculo ciliar, que age nisso, e principalmente o cristalino, que é uma lente natural que nós temos no nosso olho. Então, de acordo com o foco, seja um foco para longe ou para perto, o nosso olho tem essa capacidade de acomodar a visão. A partir dos 40, 45 anos, é fisiológico isso, tá? É natural. Nós vamos perdendo essa capacidade de acomodar. Então, a gente precisa usar os óculos, né, uma lente para corrigir a nossa visão para perto. E quando é que a gente nota? Quando é que eu sei que eu estou precisando desses óculos? É muito simples. Antigamente, você vai notar que o paciente acima de 40, 45 anos fazia uma leitura aqui numa distância normal. E aí, nessa distância, hoje já nota que está começando a embaçar. E qual é o mecanismo que o paciente faz? Ele começa a afastar. Vai afastando para enxergar melhor. Então, se isso já acontece com você, eu oriento que busque seu oftalmologista, para a gente fazer uma consulta completinha ali e passar um óculos para corrigir. Então, é uma coisa que é natural. Mas você me pergunta, Lucas, e eu vejo que alguns pacientes, ao contrário, preferem tirar os óculos para enxergar melhor para perto. E existe também, que são os pacientes míopes, né? Os pacientes que têm ali uma deficiência para enxergar para longe. E, geralmente, esse paciente já usa óculos para enxergar de longe, mas para a leitura, sem os óculos, ele acha que fica melhor, contempla melhor. Mais confortável. Exatamente. Então, os pacientes míopes têm essa vantagem, digamos assim, de enxergar um pouquinho melhor ali sem os óculos para perto. A catarata é uma evolução natural ou deve ser tratada sempre como uma patologia? Perfeito. Ela é uma condição natural da senilidade, do envelhecimento, né, do nosso corpo. Porém, dependendo do nível de catarata, a gente já trata isso como uma patologia, porque pode trazer malefícios ao paciente. Né? Então, o envelhecimento natural do corpo humano, eu vou explicar rapidamente aqui para vocês entenderem. Nós temos uma lente, que eu já falei dela, que é o cristalino, né? Uma lente natural do corpo humano. E essa lente ela se adapta muito bem, tanto para a gente fazer uma visão boa de longe, uma visão boa para perto, ter uma visão boa para longe e para perto. E com o passar do tempo, os mecanismos fisiológicos do nosso corpo, né, vão começando a trazer algumas alterações a esse cristalino. Então, o cristalino, que ele é transparente, em sua maioria dos casos, né, em pacientes jovens, a partir ali dos seus 55, 60 anos, acompanhando a senilidade, esse cristalino vai perdendo ali aquela transparência. Eu costumo falar para o paciente, Francisco, por exemplo, imagine que você está dentro de uma casa que tem uma bela vista, né? Que a gente consegue ver uma vista bonita ali pela sala da sua casa, através de uma janela transparente, uma janela de vidro. Então, quem está do lado de dentro da casa consegue enxergar muito bem o mundo lá fora. Agora, imagine essa mesma janela de vidro, que outrora era transparente, agora ela está suja, ela está trazendo ali um embaçamento. Com o tempo, né? Com o tempo, isso aí é natural. Então, o paciente vai deixando de ter aquela visão plena que ele tinha antes. Agora, a visão dele já está embaçada, as cores já não têm mais o mesmo brilho, a mesma cor. Possivelmente, dependendo ali da sua idade, já é um sintoma clássico de catarata. Então, é isso aí. É natural? É natural. Porém, em casos avançados, a gente já trata isso como uma patologia que necessita intervenção cirúrgica. Então, essa é a hora certa. Depende. Hoje em dia, com o mecanismo de lentes intraoculares ali, premiums que a gente chama, né? Então são lentes que corrigem a visão do paciente para longe, para perto, intermediária. Tem um arsenal muito grande de lentes intraoculares que a gente coloca no olho do paciente durante a cirurgia da catarata.
Hoje em dia, alguns pacientes têm optado por antecipar essa cirurgia por outros benefícios, como, por exemplo, abandonar o uso dos óculos, certo? Então, para um paciente que tem uma dificuldade, não gosta, não se adapta ao uso dos óculos, chegou ali nos seus 55, 60 anos, já apresenta pelo menos o início da catarata, mesmo que sua visão ainda seja uma visão boa, já existe essa opção de antecipar, tá certo? Então, depende muito do perfil do paciente. Agora, um paciente que não tem problemas nenhum em usar óculos, que tem uma visão boa, a gente orienta esse paciente que vá rotineiramente ao oftalmologista, uma vez ao ano, para a gente acompanhar ali a evolução dessa catarata. Se a catarata já está trazendo algum malefício na sua visão, já está com algum prejuízo, né, na sua visão, a gente já orienta ali naquele momento a cirurgia. A gente não orienta que o paciente espere chegar a um ponto crítico, né, a cegueira, por exemplo, porque ali já se trata de uma catarata muito mais dura, uma catarata mais avançada, que demanda ali um cuidado redobrado, uma cirurgia um pouco mais delicada. Então, a gente evita que chegue a este ponto. Então, por isso é importante uma decisão conjunta, paciente e médico, durante suas consultas anuais, para a gente chegar no ponto ideal ali da sua cirurgia. Tem sinais para isso? Tem sinais, são basicamente o que eu falei. Fora aquele, né? Da visão ruim, né, as cores vão perdendo o brilho natural. Então, quando você nota esse prejuízo, muitas vezes é a catarata ali que está pedindo... Tá chegando aí. Está pedindo socorro, digamos assim. O glaucoma também é outro episódio ocular, né? Exatamente. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, tá certo? É uma neuropatia do nervo óptico. É muito associado a níveis de pressão ocular aumentados. Ela é um perigo porque ela é silenciosa. Assim como a diabetes é uma doença silenciosa, a pressão alta arterial sistêmica, né? A hipertensão arterial sistêmica também é uma condição silenciosa. Muitas vezes o paciente tem a doença e não sabe. O problema do glaucoma é que quando vai se perceber uma perda visual por glaucoma, muitas vezes já é tarde. Porque aquela visão que é acometida pelo glaucoma, o que já perdeu não volta, infelizmente. E a catarata ainda tem... A catarata é a principal causa de cegueira reversível do mundo. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Ou seja, a catarata, se está trazendo já algum malefício, uma cegueira, por exemplo, pela catarata, exclusivamente pela catarata, consegue-se com a cirurgia restabelecer a visão do paciente. O do glaucoma, infelizmente, não. O que já se perdeu de visão não volta. E o glaucoma é difícil de entender, que está perdendo a visão, o paciente tem essa dificuldade de entender, porque a gente começa perdendo a visão periférica, né? Muitas vezes não se percebe. Quando vai perceber uma perda de visão, que já tem uma visão central comprometida, já é tarde. Infelizmente, já é tarde. É a principal diferença, vamos dizer assim, de um sinal da catarata para o glaucoma? Digamos que sim. A catarata, você começa a notar alguns sintomas e sinais diferentes, que seria a perda da qualidade da visão, das cores. Do glaucoma é uma perda de campo visual mesmo. Então já difere um pouco. Periférico. Né? Periférico. Ambas vão trazer um prejuízo visual, porém de padrões um pouco diferentes. O que é degeneração macular e como ela afeta a autonomia do idoso no dia a dia? Ótima pergunta. A gente falando aqui sobre pacientes 60 a mais, né? 60 a mais. Então, existe uma condição oftalmológica que se chama DMRI, a sigla, né? Que é uma degeneração macular relacionada à idade. Como o próprio nome já diz, o maior principal fator de risco realmente é a idade, então pacientes idosos. Outros fatores de riscos é a raça branca, pacientes tabagistas, hipertensos e com hábitos de vida descontrolados, né? Aquele paciente obeso, tudo isso aí são fatores de risco para essa condição. Que nada mais é do que o acúmulo de excrescências, né? Que são conteúdos lipídicos na parte posterior do olho, na mácula. Muitas vezes, Francisco, isso aí a gente encontra durante o exame oftalmológico que não traz nenhum malefício ao paciente, a gente só acompanha. Dependendo do grau da DMRI no olho desse paciente, a gente inicia um tratamento, primeiramente, com vitaminas, certo? São vitaminas via oral, que esse paciente vai fazer o uso ali ad eterno, né? Para o resto da vida. Em casos extremos, pode-se lançar mão também de injeções intravítreas, né? Dentro do olho, ou até mesmo em casos mais graves, é necessário fazer uma cirurgia da retina, vitrectomia, para tentar corrigir, não vou dizer trazer de volta a visão plena, mas evitar ali uma progressão em casos mais extremos dessa doença. Qual a prevalência? Nós falamos do glaucoma, da catarata e da degeneração. Isso.
Qual a prevalência na pessoa idosa? Eu não vou Mais ou menos. te falar em números, mas é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Porque muitas vezes, como eu te falei, é silencioso. A gente encontra ali durante a consulta no consultório, a gente encontra alguns pacientes que têm aquelas drusas, né, que são essas excrescências que a gente chama. Mas, na maioria das vezes, é um caso inicial, é um caso que tem pouca repercussão na visão do paciente. A repercussão visual do paciente são em casos mais extremos. Aí já é um quadro um pouco mais raro de se ver no nosso dia a dia, mas que acontece também. Quais sintomas, entre manchas, flashes, sombras e outras que tem no dia a dia, exigem ida imediata e emergencial ao oftalmologista? Essa é uma pergunta muito boa, Francisco. Acontece muitas vezes da gente chegar com um paciente no consultório se queixando de uma perda visual há 1, 2, 3 meses. Não é normal. Então, tudo aquilo que foge do normal, do que você já é acostumado com a sua visão, uma baixa de visão repentina, abrupta, isso aí é fundamental, uma ida logo ao oftalmologista, né? Um olho vermelho que está com dor ao olhar para a luz, por exemplo, não é normal também, foge do seu padrão. Busque o seu oftalmologista. Manchas na visão. Um fato que é muito comum, por exemplo, são as moscas volantes, que se você já percebeu, eu já tenho, mas é muito mais comum também na população com o passar do tempo. São aqueles pontinhos que ficam boiando, digamos assim, na sua visão, principalmente ao olhar para a luz, ao olhar para o sol, a gente vai notar alguns pontinhos, aquilo ali são as famosas moscas volantes, uma condição natural, fisiológica do nosso olho. Agora, é normal ter mosca volante? É normal. O que não é normal? Uma mudança do padrão dessas moscas repentinamente. Antes você via um ou outro pontinho ali, agora você tem vários pontinhos ali, uma mudança nesse padrão, principalmente quando é acompanhado com flashes luminosos na visão. Pode ser um sinal sugestivo ali de descolamento de retina. Então, como eu te falei, tudo que foge do padrão é importante buscar o atendimento. O controle da glicose evita a cegueira por retinopatia diabética. Primeiro me diz aí o que é retinopatia diabética. Perfeito. A retinopatia diabética é uma condição que é decorrente do descontrole glicêmico, tá certo? Então, muito comum pacientes diabéticos que negligenciam essa sua diabetes, né, esses seus cuidados, pode ter o acometimento visual decorrente desses níveis elevados do açúcar no sangue. Não só visual, como também renal, nos vasos, né, trazendo outros malefícios, como AVC, por exemplo, uma doença renal crônica. E uma delas também, dos acometimentos, seria ali a retinopatia diabética. Quando ela aumenta, a visão acontece o quê? Quando vem níveis glicêmicos elevados por um longo período de tempo, né, muitas vezes o paciente que negligencia, não trata, não fecha a sua boca ali para fazer uma dieta adequada, não sabe, mas é comum aparecer no consultório pacientes que nem sabem que já tem a retinopatia diabética. E isso aí vai trazer consequências gravíssimas à visão do paciente. Muitas vezes chega no nível de visão que a gente já trata até como irreversível. A gente tenta ter ali alguma melhora, trazer um ganho de visão, mínimo que seja, para melhorar a qualidade de vida do paciente, mas muitas vezes trata-se de casos com gravidade extrema, tá? É fundamental, quem é diabético, primeiro, fazer seu acompanhamento com seu médico endocrinologista, que passa ali sua insulina, o seu medicamento via oral, para trazer níveis glicêmicos satisfatórios, evitando assim lesões em órgãos-alvos, né, que seria uma nefropatia ali diabética, uma retinopatia diabética, doenças vasculares decorrentes do diabetes. Pode trazer sangramentos no olho, aneurismas também na região da retina, exudatos na região da retina, e muitas vezes acontece uma hemorragia vítrea, um sangramento, já tem fibrose ali na região da retina, e muitas vezes a gente consegue tratar com injeções, com laser, mas em casos extremos vai para a cirurgia com um prognóstico muito reservado em casos extremos, tá? O uso de colírios por conta própria é perigoso para quem tem mais de 60 anos. Esse é o colírio da vizinha, né? Do compadre, né? Francisco, não só o colírio, né? Qualquer automedicação é perigosa. Muitas vezes é com muita boa fé que você pega emprestado ali para usar, mas
pode trazer consequências gravíssimas, tá? Por exemplo, um paciente que é asmático, se ele usa um colírio beta-bloqueador não seletivo, como o timolol, por exemplo, é um deles que é muito comum para quem tem glaucoma. Então, assim, são coisas que não combinam. Asma com timolol, por exemplo, com um beta-bloqueador ali. Pode predispor uma crise asmática, né? Pode ser alguma coisa grave, potencialmente até, dependendo do caso, letal para esse paciente. Então, a gente muitas vezes acha que por ser colírio, só uma gotinha aqui não vai trazer malefício. Outra coisa, colírios que tem a nafazolina, por exemplo, pacientes que fazem uso crônico, muitas vezes vai na farmácia, eu estou com o olho vermelho, estou com o olho ardendo, compra um colírio ali sem saber, usa cronicamente, pode trazer glaucoma, pode trazer consequências também graves à visão. Então, não só colírios, mas comprimidos, medicamentos em geral, a automedicação é muito perigosa. Às vezes a gente não sabe, mas existe ali um sinergismo, né, com outras medicações que você já usa, alguma contraindicação formal e você está usando sem saber, pode trazer algum malefício. Tela de celular, tela de TV, e hoje você vê todo idoso tem de ter, né, hoje? Tem que ter. Todo tem de ter, né? É um instrumento hoje que você não tem como não estar associado ao seu dia a dia. Como é que fica a visão dos idosos? Tem que estar conectado, né? Com certeza. Como é que fica tem que essa estar por visão? dentro. Beleza. E quais cuidados, né? Olha, a tela do computador e celular, por exemplo, ela traz um malefício, digamos assim, no grau, principalmente para os pacientes jovens, crianças, que ainda estão no processo de desenvolvimento de sua visão. Pode predispor, pode aumentar ainda mais o nível de miopia, por exemplo. Pacientes idosos, não só os idosos, mas todo mundo, os cuidados que eu estou falando aqui levando um pouco mais para esse meu público. Exatamente, para esse público que nos assiste aqui, 60 mais, é que naturalmente, quando a gente está com uso de tela, celular, tablet, computador, é natural do nosso olho piscar menos. Então o olho fica um pouco mais ressecado ali. É importante ter um colíriozinho lubrificante para estar pingando, porque a senilidade, né, já traz um pouco mais ali o olho seco, que é um tema muito recorrente também em consultório. Sintomas de olho seco, né, o paciente que sente o olho vermelho, ardendo, às vezes até lacrimejando, que traz até o paciente não entende como é que meu olho está seco se ele está lacrimejando tanto, né? É uma pergunta muito comum. O nosso cérebro entende que o olho está seco, começa a produzir lágrimas para tentar compensar essa secura, digamos assim, mas é uma lágrima que já não tem tanta qualidade. Então, principalmente quando você está mais idoso, né? Exatamente. Então é importante estar sempre lubrificando esse olho, né? Essa superfície ocular tem que estar bem hidratada para que não traga ali esses sintomas que incomodam bastante o dia a dia do paciente. E a tela, ela prejudica ainda mais quem tem esse olho seco. Então é importante o uso de colírio lubrificante prescrito pelo seu médico para driblar aí esses desconfortos que o paciente sente. Existe, vamos dizer assim, nós temos risoterapia para os olhos. Existe em relação a essa solidificação, vamos dizer, essa fixação na tela, se você, principalmente os mais velhos, né? Você está de vez em quando fazendo algum exercício nos olhos para isso, para forçar essa lágrima? Não. Na internet você vai encontrar algumas pessoas que passam tipos de exercício de olhar para o sol e fazer exercício. Não. Isso aí é apenas falácia. Não existe esse tipo de exercícios. Pode prejudicar até mais. Não vou dizer prejudicar, mas é vendido como uma coisa que vai ajudar, mas não tem evidência que aquilo ali vai melhorar a visão de jeito nenhum. O mercado do envelhecimento está assim, inventando, inovando, e agora na hora de inovar, né? Com certeza. O único exercício que eu oriento que o paciente faça é que se você está em uso ali excessivo de telas, principalmente a visão de perto, celular, tablet, que façam pausas, né, estratégicas durante esse momento, a cada 20, 30 minutos, 1 hora no máximo, dar uma parada, olhar para o horizonte. Isso ajuda a relaxar um pouco a musculatura do olho. Esse aí seria o único exercício que eu oriento o paciente a fazer. Não ficar ali 24 horas, digamos assim, muito tempo preso ali àquela visão de perto, sem fazer pausas estratégicas durante o dia. Doutor Lucas, aí me veio na cabeça que um tempo atrás a gente usava muito, principalmente a gente gerontólogo, a questão sobre essa visão da pessoa, não era exercício, mas sim, assim, como
uma terapia. Você fechar os olhos, né, e se concentrar em alguma coisa, numa visão interna. Uhum. A gente passava muito, a gente via muito as pessoas reclamando disso, e a gente falava muito, faz exercício, isso aí Isso aí tem evidência? se encaixa mais no que eu estou te falando, que seria Aham. fazer pausas, né, Uhum. para existir um relaxamento da musculatura ocular. Uhum. Então, tem pacientes que passam muito tempo ali forçando sua visão para perto, no final do dia pode ter sintomas clássicos, que é dor de cabeça, por exemplo, sentir o olho um pouco mais pesado. Então, esse fato de fechar os olhos também, dar uma relaxada, olhar para o horizonte, são mecanismos que a gente utiliza para dar esse relaxamento na musculatura ocular. Qual a periodicidade ideal para fazer exames? Num paciente rígido que dispõe apenas de patologias, digamos assim, clássicas da idade, como a catarata, como a presbiopia, que eu encaixei ali como condições normais da senilidade, a gente orienta que o paciente vá anualmente ao oftalmologista. Agora, se eu sou um paciente que tem um glaucoma, se eu sou um paciente que tem uma retinopatia diabética, alguma outra alteração que foge ali do envelhecimento normal, pode ser necessário que esse paciente vá até de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Então, cada caso é um caso. Num paciente rígido, a gente orienta que anualmente, e caso a gente veja que há necessidade de uma presença mais frequente, o oftalmologista vai orientar o paciente o retorno prévio. Seria o hábito número 1 que o senhor recomenda? Com certeza, sem Para dúvidas. quem quer enxergar além do 100? Com certeza. Esse, para mim, é o principal hábito, né, que o paciente deve ter para manter uma saúde ocular preservada até o seu último dia de vida, digamos assim. Espero que depois de 100 anos. Né? Então, ir anualmente ao oftalmologista, essa é a dica de ouro que eu deixo aqui, porque aí a gente pode diagnosticar condições ainda iniciais, né, e tratar ali quando ainda está começando, evitando que traga danos irreversíveis à visão. Teve alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria de dar um destaque para o nosso público? Eu reforço ainda mais essa necessidade do acompanhamento anual e eu digo assim, muitas vezes, Francisco, o paciente já tem uma visão prejudicada de criança, da adolescência, da juventude, e eu digo assim, o paciente nunca viu o que é o ótimo e se acostuma com o bom. Então, é comum chegar paciente com 40, 50 anos que nunca foram ao oftalmologista. Quando chega lá, o paciente, não, doutor, não sinto nada, tem uma visão muito boa, mas quando a gente apresenta ali, às vezes, uma correção mínima, que seja com o grau dos óculos, e o paciente percebe que poderia ter tido esse privilégio, né, de ter uma visão ainda melhor durante muito tempo de sua vida, que foi negligenciado. Então, mesmo que você nunca foi, que você não tenha sintomas, apareça, vá numa consulta. Às vezes você não sabe, mas você tem alguma condição ali que está afetando. Então a importância dessa frequência aí rotineira ao oftalmologista é fundamental para uma qualidade de vida hoje, principalmente pensando no seu futuro. É uma pena que nosso horário já terminou, mas quais são as suas considerações? Eu queria agradecer, Francisco, a oportunidade, né? Espero que esse bate-papo aqui ajude, né? Ligue um alerta ali para quem está nos assistindo, para buscar atendimento, pode ser uma consulta de rotina mesmo. Não necessariamente anualmente vai ser necessário trocar os óculos, mas vai lá no médico, dá uma olhada, vê se seu grau está estável, se tem alguma condição afetando. Se não, é só uma consulta, tá bom? Depois da consulta, nem sempre vai precisar trocar os óculos. A gente vai orientar quando será o tempo necessário para retorno. Bom, esse é o poder grisalho, né, pessoal? Você estar lá com seu oftalmologista, como ele falou, como o Dr. Lucas falou, de ano em ano. Muito obrigado, Dr. Lucas Barbosa, pelas suas lições, pelos seus conhecimentos que passou para a gente como um alerta para o nosso público saber viver 60 mais. Eu que agradeço, Francisco, espero ter ajudado aí a sanar algumas dúvidas e estamos à disposição para ajudar a quem quer que seja aí com a saúde ocular. Um abraço. Eu digo até breve, e você quer rever esse programa e outras lições, é só entrar lá no nosso canal do YouTube, o da TV, que é @TV Assembleia, AL, e o do programa, que é Programa Saber Viver 60 mais. O mais não é o sinal, é o mais escrito. Até outro programa do nosso Saber Viver.